Um novo Papa foi eleito e escolheu um nome que carrega peso: Leão. Imediatamente, a pergunta ressurge entre os fiéis: será ele um novo Leão Magno? Para entender o impacto desse nome, a gente precisa voltar mais de 1500 anos, ao fim do Império Romano do Ocidente, quando a cidade de Roma já não era mais invencível e a Igreja ainda estava descobrindo seu papel no mundo. No meio do caos, um homem ergueu a voz e, com fé, sabedoria e coragem, mudou a história. Hoje, você vai conhecer São Leão Magno, o Papa que enfrentou Átila, escreveu Doutrina Eterna e transformou a Igreja Católica numa rocha diante do colapso do mundo antigo. O ano é 440. O Império Romano do Ocidente está à beira do colapso. As fronteiras são invadidas por povos germânicos. A autoridade do imperador já não impõe respeito. Roma, antes senhora do mundo, sente que seu tempo passou. Mas em meio aos escombros políticos, uma instituição começa a crescer: a Igreja. Estável, organizada, enraizada no povo. É nesse cenário que surge Leão. Nascido por volta do ano 400, provavelmente na Toscana, Leão foi educado com esmero. Desde cedo se destacou como diácono, conselheiro e diplomata. Era um homem prático, direto, firme na doutrina e com um senso político raro para a época. Seu nome começou a circular em missões fora de Roma, como uma autoridade que falava em nome do Papa. Era respeitado tanto por cristãos quanto por líderes civis. E em 440, com a morte do Papa Sisto III, Leão é eleito bispo de Roma. E ele sabia exatamente o que isso significava. Leão não era apenas um administrador, ele era um pensador e um escritor afiado. Entre suas obras mais importantes está o Tomo a Flaviano, uma carta escrita ao patriarca de Constantinopla, que se tornaria fundamental para a fé cristã. Naquela época, surgia uma heresia conhecida como monofisismo, a ideia de que Cristo tinha apenas natureza divina, negando sua humanidade. Leão, com uma clareza impressionante, afirma: Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Duas naturezas, unidas numa só pessoa. Esse texto chega ao Concílio de Calcedônia, em 451, o mais importante do século V. Quando o tomo é lido, a resposta dos bispos orientais é unânime. Pedro falou pela boca de Leão. É nesse momento que a voz de Roma se torna doutrina universal. Leão reforça que o bispo de Roma, sucessor de Pedro, tem um papel especial na guarda da fé, reafirmando que o papado não é apenas uma liderança local, e sim a autoridade doutrinária em todo o mundo cristão. Mas Leão não era apenas um teólogo. Ele compreendia que, com o colapso do império, alguém deveria assumir a liderança. Mas quem? O imperador? Um fantoche? Os generais? Corruptos? Quem sobrava? O bispo de Roma. Leão assumiu esse papel com seriedade. Organizou a caridade, protegeu os pobres, regulou a liturgia, restaurou igrejas e enviava cartas doutrinárias a bispos de todo o mundo romano, da África ao Oriente. Leão foi o primeiro papa com consciência plena de que a autoridade espiritual da Igreja devia preencher o vácuo deixado pelo Estado em ruínas. Ele acreditava que a missão da Igreja era preservar a unidade, a moral e a verdade num tempo em que tudo parecia desmoronar. E fez isso com firmeza. Condenou desvios, escreveu sermões profundos, muitos dos quais ainda são lidos na liturgia atual. E não hesitou em usar sua autoridade para proteger Roma da decadência e do inimigo externo. Agora chegamos ao episódio mais famoso da sua vida. Ano de 452. Átila, o Huno, o chamado flagelo de Deus, invade a Itália, saqueia cidades, queima vilas e marcha rumo a Roma. O que resta ao povo romano? Fugir? Lutar? Leão faz o impensável. Sai ao encontro de Átila, sem armas, sem exército, apenas com fé.
O encontro acontece às margens do rio Mincio, perto de Mantua, e, surpreendentemente, Átila recua. O que aconteceu ali? Leão convenceu o rei dos hunos a poupar Roma, talvez com promessas de tributo ou alianças políticas. Diz a lenda que, ao lado de Leão, Átila viu dois seres celestiais, São Pedro e São Paulo, armados, prontos para defendê-lo. Verdade ou mito, o resultado é incontestável. Roma foi salva. Leão voltou à cidade como herói. E a Igreja, mais do que nunca, tornou-se a última muralha de civilização. Nos anos seguintes, Leão continuou defendendo Roma, agora dos vândalos, da fome, das divisões internas. Em 455, Genserico, rei dos vândalos, invade Roma. Leão, novamente, vai ao seu encontro. Dessa vez, não consegue impedir o saque, mas convence os invasores a não destruírem igrejas nem matarem civis. Leão morre em 461, mas deixa um legado que ultrapassa séculos. A doutrina de Calcedônia, o modelo de papado forte, a atuação da Igreja como guia moral e político do Ocidente. Leão foi o primeiro papa a receber o título de Magno, e com razão. Ele foi teólogo, diplomata, administrador, pastor. Um verdadeiro fundador da Idade Média cristã, como dizem os historiadores. Canonizado, proclamado doutor da Igreja, suas palavras ainda ecoam nos altares. E sua coragem inspira papas até hoje. Por isso, quando um novo pontífice escolhe o nome Leão, o mundo se pergunta: será ele digno do nome? Uma vez Pedro falou pela boca de Leão, e esse mesmo Leão foi o pilar que sustentou Roma quando o mundo inteiro desabava ao redor.